Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje é a nossa aula de geografia. Hoje nós temos um assunto novo para começar, que é sobre o município. Esse assunto está a partir da página 98 no livro de vocês. Lembrando que nós já até falamos um pouco sobre o município quando estávamos estudando as outras coisas aí no livro de geografia. Quando nós falamos das paisagens, quando nós falamos sobre o território brasileiro, nós falamos, não foi, das cidades, das divisões aí do nosso país. Falamos também sobre as capitais, inclusive, que são as mais desenvolvidas, né, que é o município, é a cidade mais desenvolvida de um estado, por exemplo. Nós falamos também das áreas urbana, rural e litorânea. Então já falamos um pouco sobre o município, só que a partir de agora nós vamos estudar um pouco mais detalhado, especificamente sobre o município, tá bom? Então pegue seu livro de geografia e vamos começar a partir da página 98 aí do livro de vocês. Na página 98, eu vou ampliar para facilitar aqui a visualização, está o seguinte: a área onde estão localizadas a cidade e o campo forma o município. É na área urbana que vive a maior parte da população. Ela é mais desenvolvida. Até aí tudo que a gente já tinha visto, não foi? A sede do município recebe o nome de cidade. Na cidade ficam os estabelecimentos comerciais, prédios e casas residenciais, e é onde está localizada a prefeitura. O município é a menor unidade administrativa autônoma do Estado brasileiro e criada pelo governo estadual através de lei. Gente, essa questão aí que falou sobre cidade, sobre sede, deixa eu dar um exemplo bem prático. Por exemplo, o Recife é imenso, não é? E é a capital do nosso estado, de Pernambuco. Sabe que às vezes quando as pessoas dizem assim, eu vou na cidade, não é? Estão se referindo aí no centro do município, no centro do Recife. E como disse aí, que é onde ficam os estabelecimentos comerciais, prédios, casas residenciais, onde está a prefeitura, é justamente por isso que nós dizemos cidade. Vamos à cidade, que é onde fica a sede, o centro dessa cidade. E, inclusive, os bairros que ficam mais afastados desse centro são chamados de subúrbio. Então, se, por exemplo, vocês ouvirem esse nome, cidade subúrbio, a cidade onde fica o centro daquele município. E o subúrbio são os bairros que estão mais afastados desse centro. Até nos ônibus mesmo, vocês podem ver as placas. Vamos lá, deixa eu dar um exemplo para vocês compreenderem. Vamos lá. Digamos que vocês estão lá na escola, lá na frente da escola, tá bom? Na frente do nosso colégio. E aí vocês estão se dirigindo ao centro do Recife. Deixa eu ver um bairro, deixa eu ver o seguinte. Sim, vocês vão pedir para o carro seguir. Aí a pessoa vai perguntar ao motorista: sentido subúrbio ou sentido cidade? Sentido subúrbio, aí vocês vão seguir ali. Já estão no Porto da Madeira, vocês vão seguir Água Fria, Encruzilhada, e vocês vão em direção ao centro da cidade do Recife. Sentido subúrbio é assim, ao invés de vocês seguirem para o centro do Recife, vocês estiverem voltando, se afastando mais do centro, continuar no subúrbio, não é? Por exemplo, o bairro de Beberibe, o bairro de Dois Unidos, estão entendendo? Sentido subúrbio é quando você está se deslocando no sentido do centro da cidade, ok? Acho que deu para compreender, não foi, gente? Então vamos lá, continuando. Aí diz assim: município é a menor cidade administrativa autônoma do Estado brasileiro e criada pelo governo estadual através de lei. Gente, o nosso país é tão grande, não é? E assim como os outros países também, existem umas divisões territoriais que vão organizar aí o processo, vão organizar inclusive a administração de um lugar. Vejam só, tem um país inteiro, o nosso país é dividido em regiões, região norte, nordeste, sudeste, sul e centro-oeste, não é assim? No nosso país existem vários estados. E cada estado, ele é dividido por municípios.
e cada município é dividido por bairros. Estão compreendendo? Por isso que quando nós vamos escrever uma carta, por isso que quando as correspondências de boleto, contas que chegam na nossa casa, precisa do nosso endereço certinho, porque ela vai de um campo menor, que é o nome da sua rua, até um campo maior, que é o seu estado, não é isso? Por exemplo, rua tal, número, essa rua fica em um bairro, o bairro fica na cidade e a cidade fica num estado. Por isso que a gente coloca o nosso endereço seguindo essa sequência aí, porque vão pelas unidades aí de divisões. E aí continua dizendo assim: os bairros são partes menores das cidades. Todos têm um nome e são formados por um conjunto de ruas e quarteirões, que é o que eu falei agora. Há cidades pequenas que não possuem bairro. Nelas, o comércio, a igreja e as escolas ficam localizadas no centro da cidade. Já foram uma cidade pequena assim, gente? Uma cidade do interior, em que ela não tem divisões de bairro. Tem uma divisão, é somente ao município todo ali. E o comércio, a igreja e as escolas ficam no centro. Já fui sim, já fui numa cidade pequenininha, que eu gosto muito de lá. E lá, por exemplo, não tem divisões de bairro. Não tem, é um lugar muito menor, tem uma quantidade de habitantes muito reduzida com relação, comparando a outras, comparando até outras cidades do interior. Inclusive o comércio bem reduzido, só o comércio local mesmo. É uma cidade bem pequena, mas muito legal, muito aconchegante, as pessoas muito simpáticas, o lugar especial mesmo no meu coração. É uma cidade que eu já fui algumas vezes. Mochotó. Essa cidade ela fica, cidade de Pernambuco, ela fica numa área já se deslocando para o agreste pernambucano. E aí, continuando, temos duas imagens aí. Deixa eu ver, aqui nós temos uma área urbana, né, mais desenvolvida com relação ao comércio, tem muito mais prédios, um fluxo muito maior de veículos, tem as divisões dos bairros, temos uma cidade aí menor em relação ao desenvolvimento, não estou falando de tamanho, não é? E aí, claramente a gente vê que mostra muito mais a natureza, não é? Porque há menos áreas construídas aí. Tá bom? E aí, abaixo dessas imagens, nós estamos vendo aí, na área rural, conhecida como campo, encontramos as florestas, sítios e fazendas, onde se costuma cultivar a terra e criar animais. Tá vendo que esse assunto tem a ver com o que a gente já viu? Página 98 agora. Desculpa, 99, 98 é que a gente estava. Bom, diz aí na 99. As construções no campo ficam bem distantes umas das outras. Não é como na cidade grande, onde a maioria das construções são grandes arranha-céus. Arranha-céus, gente, são aqueles prédios imensos, aquelas torres. No campo, a vida é mais saudável. Falamos isso na aula passada, não foi na aula ao vivo, inclusive, que os hábitos são mais saudáveis no campo. Aí diz que o ar é mais puro devido à quantidade de árvores e à menor circulação de automóveis, verdade. Até a alimentação, que foi citado por um aluno na semana passada, é muito diferente da alimentação que nós temos aqui na área urbana. Lá costuma-se comer produtos mais naturais. Não que aqui não se coma produtos naturais, na área urbana. E não também que lá no interior não se coma produto industrializado. Estou falando que o hábito de comidas mais saudáveis, de frutas, verduras, já que nesses locais há uma grande demanda de hortaliças, de frutas e verduras, então há hábitos mais saudáveis nesse lugar, não somente de alimentação, mas também, por exemplo, em horários de dormir. Costumam, estou falando de modo geral, não estou falando especificamente das pessoas. É claro que em todo lugar existem pessoas com hábitos muito diferentes. Estou falando de um modo geral, tá bom, gente? E aí continua dizendo assim:
O conjunto de municípios formam formam o estado, ou seja, vários municípios juntos formam um estado. Deixa eu dar um exemplo do estado de Pernambuco. Ele é formado por vários municípios, não é? Camaragibe, Olinda, Recife, Ipojuca, Cabo de Santo Agostinho, Olinda. Tem também os municípios do interior, Caruaru, Garanhuns, Gravatá, Belo Jardim, Arco Verde, Serra Talhada. Todos esses municípios juntos, eles vão formar o estado. Nesse caso, que eu estou dando um exemplo aqui, o estado de Pernambuco, tá? Aí continua dizendo assim, o conjunto dos estados forma o Brasil, os estados juntos formam o nosso país. Os limites de um município são rios, serras, montanhas, estradas de ferro e podem ser demarcados por placas. Já estudamos isso, não foi, gente? Quando estávamos falando dessa divisão, não é? Os limites de um município para o outro, de uma cidade para outra, ela pode estar demarcadas por placas, e essa divisão pode ser um atravessar de rua, um atravessar de ponte, como eu falei, não é? Parte do mapa do estado de Pernambuco. Vamos lá, e não está mostrando o mapa inteiro, gente, está mostrando só uma parte. Nos mapas, os limites são representados por linhas que separam um município do outro. Deixa eu ampliar aqui um pouquinho mais. Aqui não fica muito nítido, né, mostrando todas as cidades aí, mas no livro de vocês mostra muito mais. Cada pedacinho desse é separado por uma linha, como diz aí, é o limite entre um município e outro. E tem uma bolinha preta, que é justamente mostrando qual é o nome desse município, tá, gente? Veja como o nosso estado, ele tem muitos municípios. Muito simples esse assunto, não é? Agora já passa para o exercício, página 100, 101 e 102. É a que nós vamos realizar agora, tá vendo? São essas 3 páginas aqui. Pegue aí o livro de vocês, coloque nessas páginas aí e vamos realizar. Eu vou explicar, depois você pode pausar o seu vídeo e você pode responder direitinho, tá super simples. Página 100. Observe a imagem e circule o elemento que não deveria estar na cena. E depois justifique sua resposta. Por que não deveria estar na cena? É proibido, a professora? Não, é o que normalmente não faz parte dessa paisagem, tá bom? Depois, no segundo quesito, assinale a alternativa correta. O município é formado só pela área urbana, o município é formado só pela área rural, e o terceiro quadrinho, o município é formado pelas áreas urbana e rural. Marque o X no que corresponde à resposta correta aí nessa página, tá bom? Não é simples, gente, super fácil. E exercita o que a gente já aprendeu antes, um assunto vai fortalecendo o outro. Página 101 agora. Pinte os quadros de acordo com a legenda. Gente, olha, cor laranja, área rural. Cor verde, área urbana. O que predomina na área rural e na área urbana? Será que é a criação de animais, prédios, armas puro, plantação de milho, fazendas, parques, sítios, muitos estabelecimentos comerciais? Então, o que aí faz mais parte da área urbana ou da área rural? Quando eu digo faz mais parte, predomina, é porque eu não estou querendo dizer aí que só na área rural tem isso ou só na área urbana tem aquilo outro. Gente, pode ser, por exemplo, que na área urbana exista uma pessoa com um grande terreno e que ela cria animais e cria animais para o comércio. Por exemplo, a pessoa cria galinhas, por exemplo, tem uma granja na área urbana. Pode ser, mas aí a gente está falando do que predomina. Será que a criação de animais para o comércio predomina na área rural ou na área urbana? Entenderam? Existem, claro, que as exceções, mas não quer dizer, mas o que eu estou querendo dizer é o que predomina naquele local. Deixa eu dar outro exemplo para você. No parque, na área rural, será que não tem parque? Será que predomina somente na área urbana? Não é isso? É o que predomina. Agora vamos para o quarto quesito, que está bem simples. Utilize os códigos e descubra a frase. Aí tem um alfabeto, tá, gente? Cada símbolo aí está indicando uma letra. E aí depois vocês vão dizer que frase foi formada. Simples mesmo, não é só uma questão aí de observação e é até um passatempo para vocês também.
Página seguinte agora, que é a página 102. Quinto quesito da página 102. Vamos lá, deixa eu ampliar. Escreva ao lado de cada frase a área correspondente. Você vai escrever se é área urbana ou se é área rural. Letra A, é chamada de cidade. Letra B, onde poucas pessoas moram. Letra C, é formada pelos sítios e fazendas. Letra D, é chamada de campo. Letra E, é um lugar com muito movimento de pessoas e veículos. Então, gente, ao lado dessas descrições aí, você vai escrever se está se referindo a uma área urbana ou uma área rural. Sim. Agora vamos lá, sexto quesito. O que limita um município dos municípios vizinhos? Gente, super fácil. Nós já vimos isso em outra aula e nós acabamos de ver isso agora há pouco. Volta lá no texto, pessoal, para poder responder as atividades, tá bom? Esse exercício de voltar ao texto e responder é tão bom para vocês, porque vocês já vão exercitando isso, porque as outras séries vão exigir isso de vocês, inclusive provas daqui a alguns anos já vai exigir isso de vocês. Poxa, tia, falta tanto tempo para isso acontecer, mas a escola prepara vocês para a vida, não é, gente? Prepara vocês para o mercado de trabalho, prepara para as provas de vestibulares. Então, desde muito cedo, começa pegando esse ritmo, volta ao texto, vê a leitura novamente para responder. Não fica tentando adivinhar, não, porque a gente só fez agora uma leitura e às vezes na primeira leitura a gente não compreende tudo com detalhes. Por isso que quando eu faço a segunda aula do assunto, eu vou revisar, reforçar o que a gente já falou, para que isso fique mais aqui na cabecinha da gente, isso fixe. Essa leitura, releitura faz com que a gente entenda mais e veja detalhes que não foram vistos no começo. Por isso que tem pessoas que leem um livro mais de uma vez, é uma releitura, é porque na segunda leitura se observa coisas que não se viu logo na primeira leitura, tá bom? Sétimo quesito, complete as frases abaixo. Aí tem uma resposta pessoal, porque nem todos nós vamos ter a mesma resposta aí. Letra A, o município onde moro chama-se... Aí você vai dizer, o município está se referindo à cidade, não é? E letra B, ele fica no estado, e você vai dizer o nome do seu estado. E letra C, eu moro na área, aí você vai dizer se é urbana ou rural. Tá bom, pessoal? Sejam agora, minha dica é que vocês pausem esse vídeo, respondam sua atividade tranquilos, calmos, e depois aperta o play justamente novamente do vídeo, que é para você poder conferir as suas respostas, tá bom? Se você ficar aí só escutando a aula continuar e você não fizer isso, vai ser pior para você, porque você não vai conseguir exercitar e ver que você tem a capacidade de fazer sozinho também, sozinho ou com a ajuda de alguém aí, tá, gente? Se apega aí a você tentar desenvolver sua autonomia, que é você tentar fazer sozinho, tá bom? Dica da tia Angélica que com certeza vai ajudar vocês, certo? Então, vamos lá para a correção dessas páginas, gente. Correção da página 100. Observe a imagem, circule o elemento que não deveria estar na cena, depois justifique a resposta. Ao observar essa imagem, a gente vê vários elementos naturais, não é? Nós estamos vendo aí um rio, montanhas, árvores, e também estamos vendo casas que são construções, não é? Afastadas uma das outras. E aí nos remete logo a lembrar, a deduzir que essa é uma área do campo, é uma área rural, não é isso? E aí, por que esse prédio estaria aí? Não é que não possa estar, é que normalmente ele não faz parte dessa paisagem, não é? Porque os prédios, eles fazem parte de uma área urbana. A intenção dele aí com relação ao espaço é justamente esse crescimento, olha, gente, vertical. Ele ganha espaço na lateral, aumenta, e aí, por isso que a gente vê nas áreas urbanas tantos prédios enormes, não é? Chamados até de arranha-céu, como a gente viu agora há pouco. E a justificativa para circular, olha que está circulado aí os prédios. Qual é a justificativa? Os prédios, porque eles são um tipo de moradia comum nas cidades
e não no campo. Tipo de moradia na cidade, um prédio ele pode ser uma moradia, que é um prédio residencial, mas também pode ser um prédio chamado de comercial, que é um prédio que tem escritórios, lojas, distribuidoras de produtos, escritórios de advogado, de dentista. Existe o prédio comercial e o prédio residencial. O nome já diz, comercial é voltado para o comércio e residencial são realmente moradias, residências, tá, gente? Segundo quesito, quando diz assim, assinale a alternativa correta. Qual é a correta? O município é formado pelas áreas urbana e rural. As duas áreas formam o município, tá bom? Página 101 agora. Eu não disse que era fácil, pessoal? Como é que vai ficar aí o quinto quesito, essas pinturas que vocês fizeram? De laranja é a área rural e de verde é a área urbana. O meu livro, ele não me mostra com resposta de cores, tá bom? Ele me mostra com resposta de outros códigos, aí eu vou explicar para vocês. Esse risquinho que está mais escuro é justamente a área rural. Então, quais são as coisas que vão ter aí predominante na área rural? Criação de animais, armas puro, plantação de milho, fazendas e sítio. Essas 5 coisas predominam na área rural e vão estar na cor laranja, que aí está mostrando com um risquinho mais forte, mais preenchido. Vou repetir: criação de animais, armas puro, plantação de milho, fazendas, sítios. Esses 5 elementos predominam na área rural e vão estar com a cor laranja. Quais são os elementos que predominam na área urbana? Vão estar na cor verde, no caso daí esse risquinho que está mostrando sem pintar no meio. São prédios, parques e muitos estabelecimentos comerciais. São esses 3, tá bom? Das 8 opções que tem aí, 3 corresponde à área urbana. Prédios, parques e muitos estabelecimentos comerciais predominam aí nessa área. Facílimo, não é, gente? Quarto quesito, como é que ficou aí? Cada código ele representa uma letra do alfabeto. E temos aí uma frase em que foi utilizado esse código. Como é que fica a tradução? Vai ficar assim: tanto as áreas urbanas quanto as áreas rurais formam os municípios. Muito bem, se você fez assim, está certinho. Agora vamos para a página 102, que é a última aí da nossa correção. Vamos lá, quinto quesito. Deixa eu diminuir um pouquinho. Pronto. Escreva ao lado de cada frase a área correspondente. Eu disse que era para colocar se é uma área urbana ou se é uma área rural, tá? Vamos lá. A. É chamada de cidade. Cidade é uma área urbana. Letra B. Onde poucas pessoas moram. Área rural, tá? Gente, poucas comparado à área urbana, tá bom? Letra C. É formada pelos sítios e fazendas. Área rural. Letra D. É chamada de campo. Área rural. Letra E. É um lugar com muito movimento de pessoas e veículos. É a área urbana. Você fez assim, está certinho, tá bom? Sexto quesito. O que limita? O que limita é o que divide um município dos municípios vizinhos. A resposta pode ficar assim, tá, gente? Com essas palavras aí. Os limites de um município são rios, serras, montanhas, estrada de ferro e podem ser marcados por placas. Essa é a resposta aí do sexto quesito. Deixa eu voltar aqui. Ela está aqui no texto, por isso que eu disse, volte no texto e vá procurar a resposta, exercitem aí a busca da resposta. Olha aí, quando está dizendo qual é o limite entre os municípios, que é justamente a divisão. No mapa, essas divisões são aí por uma linha, não é um tracinho, os tracinhos, as linhas dividem um município. O mapa está representando a realidade. Na realidade, a divisão, o limite entre os municípios é uma rua, uma estrada, uma pista, uma ponte, uma serra, uma montanha, no caso de uma cidade mais rural, não é?
uma estrada e tem as placas. Lembra que eu mostrei para vocês na aula passada? As placas dividindo aí, por exemplo, os municípios de Olinda e Recife, não foi isso? Bom, sétimo quesito, por fim, complete. É resposta pessoal, como eu tinha dito, mas deixa eu dar uma orientação a vocês, se vocês estiverem precisando. O município onde moro chama-se. Quando eu perguntei lá na sala de aula aos locais que vocês moravam, vocês me responderam 3 cidades somente, não foi? Alguns disseram, a maioria me disseram que morava em Recife, muitos de vocês disseram que morava em Olinda e poucos de vocês, alguns de vocês disseram que moram em Paulista. Eu até disse, é meu caso, eu moro no município de Paulista. E aí, acredito que ali no sétimo quesito letra A, são uns desses 3 que vocês vão responder, não é? A não ser que daquele dia para cá vocês tenham se mudado para um outro município de Pernambuco. Letra B, ele fica no estado, gente, Pernambuco, tá bom? Esse letra B aí vai ser igual para todo mundo, é o estado de Pernambuco, a não ser que você tenha se mudado aí nesse período de quarentena, não é? Mas eu acho que não. Letra C, eu moro na área, aí você vai dizer se é uma área urbana ou é uma área rural. Acredito que vocês vão responder que é uma área urbana, não é isso? Mas aí existem dentro do nosso próprio município uma diferença com relação aí a uma área, por exemplo. Deixa eu ver uma coisa, existem sítios também em Olinda. Existem que mostra ali ser uma área muito com menos residências do que nas áreas mais movimentadas, não é? Aí você preenche aí se você mora numa área rural ou numa área urbana. Pessoal, vocês vão realizar agora, depois dessa aula, fica muito melhor que você faça logo após a aula, porque você está com o assunto aqui na sua cabeça. Fica muito mais fácil responder e também ajuda a você eliminar a pedra grande, tá bom? Que é justamente a de hoje, que é a aula de geografia. Porque quando chegar na outra aula de geografia, que vai ser ao vivo, você já está com o seu livro respondido e a gente pode discutir muito mais na aula, falar do assunto. Se você já estudou, fica muito melhor para você mesmo, tá bom? Então, vocês vão fazer depois da aula as páginas 103 e 104 aí do livro de vocês, tá bom? E na próxima aula nós vamos fazer a correção desse assunto, tá bom, pessoal? Lembrando, aí eu não coloquei a imagem, coloco mais na aula de português, mas nós temos uma página no Instagram que é tia.angel, Angel de Angélica, tá? ANGEL 20, que é justamente um local onde vocês onde nós podemos nos comunicar, tá bom? Podem falar por lá algo, sempre com autorização dos pais de vocês, que é o que eu sempre enfatizo. O uso da internet é um uso com muitos cuidados. Não adicionem qualquer pessoa e não entre em qualquer site, não entre em qualquer perfil. É sempre supervisionado pelos pais de vocês. Tanto que quando eu falei a primeira vez sobre esse canal, eu falei me direcionando também, querendo me referir aos pais de vocês, aos responsáveis por vocês. Se vocês não tiverem uma conta no Instagram e quisessem criar, que eles auxiliassem vocês ou entrassem pelo Instagram deles, né? Que a maioria dos pais de vocês possivelmente podem ter. E normalmente pode ser que vocês não tenham, né? Ou não tinham, tá bom, gente? Sempre supervisionado aí pela família de vocês. E aí, eu fiquei de enviar para vocês alguns materiais que eu já estou começando a disponibilizar, tá bom? Hoje isso. E espero que vocês, qualquer coisa que precisarem, podem comentar lá também, tá bom, gente? E aí, por hoje é só. Aproveitem o dia de vocês, meus amores. Estudem, descansem, brinquem, assistam, escrevam, desenhem, façam bastante coisas. Tenham hábitos também saudáveis mesmo dentro de casa, tá bom? Se exercitem também. Brinquem, pulem, tá bom, gente? E até a próxima aula, tá bom, pessoal? Beijo da tia Angélica.